Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje é um dia que a gente chama da féria, em que nós não temos um santo no calendário para celebrar, então o padre pode escolher um. O padre está celebrando a missa votiva, que se chama. Então se escolhe um santo, uma advocação mariana e se celebra, fora da sua data. A festa da Divina Pastora, em alguns lugares 3 de setembro, em alguns lugares o sábado antes da festa do Bom Pastor. Mas hoje é uma missa votiva. Nossa Senhora apareceu a um capuchinho na Espanha, 1700, começo do 1700, e ela quis ser venerada com essa advocação, a Divina Pastora das Almas. E nesta aparição, ela apareceu como uma pastora de campo mesmo. A imagem que se venera tal qual, com o seu chapeuzinho de pastora, sentada, o menino Jesus no seu colo, vestido de pastorzinho também, do campo, e ovelhas do seu lado. Na imagem é muito belo ver que cada ovelha de Nossa Senhora tem o seu nome, o AM de Ave Maria, colocada. E como todo rebanho tem uma ovelha meia bandida. E esse também tem. Na imagem tem uma ovelhinha magricelinha, porque as ovelhas bandidas são meio magricelinhas que ficaram longe dos pastos, não? Zanzando por aí. E então ela está apartadazinha e tem o infeliz do lobo, que é o diabo. Na imagem da Divina Pastora está tudo isso. Então tem o diabo querendo morder a ovelha que se afastou do rebanho, mas a ovelha grita, Ave Maria. E aí está em cima dessa ovelha perdidinha o Senhor São Miguel Arcanjo, e de São Miguel sai um raio que vai fulminar o dente do lobo, que é o diabo. É muito bela essa representação, e Nossa Senhora quis que assim fora, para mostrar que as suas ovelhas são suas. E se um momento nos afastamos do rebanho, a Divina Pastora, se gritamos por ela, ela nos socorre. Via São Miguel, isso é com ela, ela sabe muito bem os meios eficazíssimos que tem para nos socorrer. Então, vamos considerar algumas verdades sobre o relaxamento na virtude. Foi a razão pela qual aquela ovelha saiu do rebanho lá, mas graças a ser de Maria Santíssima, ela pôde voltar. Vamos seguir aqui a consideração de dois santos, Euquério e São Cesáreo. Eles vão dizer o seguinte: devemos ter cuidado para não relaxar o nosso fervor no serviço de Deus. Deus a quem servimos é constante e imutável. Então é a questão do rebanho. Todo dia o mesmo passo para comer. Todo dia a ouvir a mesma voz, porque como Nosso Senhor disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E os que viveram no campo sabem que tem um toque lá, serve para todos os animais, que feito, cada gado reconhece pelo toque o seu dono. Mas é o mesmo toque. Então esta estabilidade, imutabilidade das coisas de Deus são porque o próprio Deus, por essência, é o mesmo e nunca mudou. Eternamente Deus é Deus do jeito que é Deus e perfeitíssimo como é, e será por toda a eternidade. Então as coisas de Deus são imutáveis. É a mesma razão como ovelhas de Cristo, porque aqui estamos para comer um pasto que tem 2000 anos de existência e sempre é o mesmo. A tradição católica. Não é porque nós gostamos de coisas velhas, nós não somos traças de museu, de livros velhos. Não, somos ovelhas. E as ovelhas dos campos comem um capim que, desde que Deus criou, é o mesmo capim.
não mudaram. Hoje existem algumas ações aí que fazem um serviço, mas as legítimas comem do capim que Deus faz nascer na terra, o mesmo. As ovelhas do tempo de Adão, depois do dilúvio, do tempo de Cristo e até, falando dos animais, o mesmo capim. E as almas, nós devemos também ter a mesma conduta e comer, espiritualmente falando, o mesmo alimento, que são os que Deus deixou para manter nossas almas robustas. E nesta estabilidade também, voltando para a Divina Pastora, ficar aos seus pés, porque o lobo é o que vai circundar o rebanho, porque ele sabe que um rebanho que tem um pastor, as ovelhas estão gordas, suculentas. E ao momento que essa ovelha, por algum momento, sai da visão, no caso de Nossa Senhora é impossível, mas sai do agregado de devotos que estão aos pés de Maria Santíssima, ela tem tudo para ser presa de qualquer inimigo, a começar de si mesma. Mas o mais sedutor será o mundo e o diabo. E seguem dizendo aqui os santos, é sempre o mesmo, Deus não mingua seu amor para conosco e então devemos meditar esta constância. Aí repassar o nosso espírito e ver nos dias já que vivemos, os anos que transcorremos, o que temos sido antes mais fervoroso que agora, porque as ovelhas que estão aos pés da Divina Pastora, Nossa Senhora, elas são melhores hoje, amanhã serão ótimas e depois de bem a melhor. Agora, quando essas ovelhas não comem do pasto, elas se afastam do rebanho, é a magricelinha que está ali para ser presa do inimigo. Então, a constância. E a constância faz com que a nossa alma vá sempre de bem a melhor. Se vai de mal a pior, é porque está tendo novidades. O espírito de novidades. Na religião e modernismo, nós vimos e assistimos que quando desfiguraram a Santa Missa, chamada Missa Nova, o que aconteceu? A cristiandade perdeu a fé. Ninguém crê, hein? Quem crê com fé firme? Os velhos, que não deixaram as novas pregações mudar os pensamentos católicos que foram postos em suas mentes católicas. Agora, da juventude, quem pensa, quem tem fé? Os que pensam como os velhos que ali estão. Pois então, nós vemos que a novidade, ela desfigura. Mas como nós somos ocidentais e o ocidental tem um finiquito de coisas novas, por isso se desfigurou a sociedade. Uma nova visão de pai, uma nova visão de mãe, uma nova visão de jovem, uma nova visão de trabalho, uma nova visão do dinheiro, de modas, tudo. E o homem está o quê? Virou um animal selvagem, deixou de ser ser humano enquanto a conduta. Tudo novo, mas tudo sem o pensamento, corresponder com o pensamento e finalidade de Deus, e por isso a terra se tornou numa antessala do inferno. E quem fez isso? A novidade. Aí segue aqui, agora São Euquério. Nosso relaxo tem de ordinário duas causas. A primeira, uma excessiva confiança em nossas boas obras passadas. Nós falamos, sou batizado, crismado, fiz primeira comunhão, já rezei bastante, fiz devoções, tenho escapulário, muito bem. Então, nos fiamos nas boas obras do passado. Não devemos confiar nelas muito, mas exige mais do que confiar nelas. Uma vez que temos confessado os pecados que nos faziam temer o inferno, já pensamos que podemos viver seguros. São as ovelhas voltando aos pés da Divina Pastora. Estão a seus pés, graças a Deus. Mas qualquer distraçãozinha, elas podem sair de lá buscando capins altos e verdejantes e por detrás da moita encontrar o lobo, demônio, que vai estraçalhá-la se ela esquecer de gritar Ave Maria. Mas
Quão infundada é nossa confiança? Mesmo no caso de que estivéssemos seguros de estar na graça de Deus, quem nos assegura que perseveraremos nela? Então, sempre é o que dizia São Paulo, crer não, mas com temor e tremor. Porque quem está em pé pode cair. E o que diz o apóstolo? Cuide para não cair. Mas nós, por isso, aqui é um espírito totalmente diferente do protestante. O protestante diz, encontrei Jesus, o Jesus que eles inventaram, eu estou salvo. De 3 meses para ele voltar a ser 1 ano ou 2, ele ser pior do que ele era. Por quê? Presunção. As almas que se creem melhores do que qualquer outra, um dia elas vão por si mesmas tirar a máscara da hipocrisia e elas serão lamentavelmente pior do que aquilo que elas condenavam. Por isso nosso Senhor nos ensina o quê? Ficar a seus pés e não sair dali. Porque nós podemos ser, qualquer um de nós podemos, qualquer momento, ser pior do que éramos antes da nossa conversão. Então aqui vem a santa humildade que mantém na estabilidade e nos pés de Deus, nosso Senhor. E segue aqui o santo, eu quero dizendo, o demônio inspira a tranquilidade nesse estado, a fim de que as almas se perdam mais facilmente. Então, quantos têm aquela tranquilidade de falar, falando do modernismo, nós adaptamos a igreja para o mundo, escancaramos suas portas. Aí nós vemos o que? Uma igreja vazia, com as portas escancaradas. E eles estão o quê? Felizes. Inclusive canonizaram as pessoas que destruíram a nossa religião. Todos. E os que estão vivos só estão esperando morrer para serem canonizados, com aspas, até as cordilheiras ou até a muralha da China que está um pouquinho mais longe. E dá essa tranquilidade. O mal, ele tem a aparência de bem. E nesta aparência de bem, a alma fica anestesiada da culpa, da minha culpa tão grande. Eu que errei, eu que me deixei seduzir, no caso da ovelha que se afasta dos pés da divina pastora. Eu que fui atrás de uma novidade, encontrei o antigo inimigo. Pois então, por quê? Eu buscava algo melhor, essa ilusão. Nós nunca vamos encontrar nada melhor do que Deus. Não existe. Nós nunca vamos encontrar nada mais prazeroso do que estar na verdade, que é ser católico. Não existe. Nós nunca vamos encontrar algo mais poderoso do que a intervenção de Deus, porque não existe nada mais poderoso do que a onipotência de Deus. Aí os nossos sacramentos, o nosso rosário e terço, o nosso querido e estimado escapulário, as nossas jaculatórias e os senhores como nordestinos, que têm a Ave Maria sempre nos seus lábios, no momento do perrengue, Ave Maria. E aí vai ser o raio vindo de São Miguel sobre o inimigo, e aonde estivermos, perto ou longe da Divina Pastora, não seremos estraçalhados. 2 palavras, Ave Maria, tudo se resolve. A outra causa do relaxamento, aqui é São Cesário que vai dizer, da causa do relaxamento no serviço de Deus, ou seja, aquela ovelha que foi lá, longe do rebanho, dos pés da Divina Pastora, a causa é que nos cansamos do caminho da virtude. Isso é verdade. O ser humano, principalmente o moderno, ele cansa da estabilidade, a rotina. E nós sabemos que até mentalmente, a saúde mental é favorecida pelos hábitos, pela rotina. Os nossos queridos neurônios, soam menos, ralam menos quando temos uma rotina. Mas o homem moderno é tão cheio de novidades, inconstâncias e improvisos, que vai se judiando e tende a ter horror à rotina, à estabilidade. Então, na vida espiritual, as austeridades habituais, as mortificações corriqueiras, e nesta vida aqui esta vida que vai
inteiramente contrária à natureza ferida, não, a mortificação, a vida de oração, então causa um desgosto do bem, transforma-se em algo amargo. É uma deficiência no paladar da nossa alma, mas se transforma, fica esse sem sabor. Vence ao espírito o pensamento de uma penitência, por exemplo, que dura muito tempo, como a quaresma, então a alma já fica triste do bem que está a fazer. O ideal, vou estudar tal coisa, vou fazer tal outra, vou tomar uma decisão tal, excelente, mas a alma fica diante de uma excelência, ela fica triste. Pois então, aí segue São Cesário dizendo: não penses senão no dia em que vives, na ação que executas ao presente, faz o bem e não te atormentes do gosto por um porvir incerto. Passemos santamente o tempo de nossas vidas, já que tão rapidamente se desliza. Nossos dias passam velozes, roguemos a Deus que nós passemos esses dias velozes bem. E sempre na estabilidade, e mesmo que tenhamos um certo sem sabor no bem, mas o que deve nos causar o pleno prazer é saber que é o certo, é o que Deus manda, é o que nos faz implantar ou restaurar a ordem de Deus. E isso, para uma alma fiel, é o bálsamo, mesmo que sejam coisas árduas e muito difíceis. Então, queridas almas, a ovelha que saiu do rebanho da Divina Pastora, nessa imagem tão bela, não deixou de ser da Divina Pastora. Isso é muito belo. Nós vemos na nossa religião tantos que se afastaram absolutamente da fé, por exemplo, quando apostatam, mas na minha breve vida sacerdotal, somente 10 anos, eu já vi pessoas que na apostasia não conseguiram deixar de venerar Nossa Senhora, e falo de apóstatas ao protestantismo. E por causa de Nossa Senhora, que sempre ficou em seus lábios e coração, passaram anos na heresia, essa alma que me refiro, que Deus a tem, porque morreu, mas graças a Nossa Senhora morreu católica. Cuidou de uma senhora, uma enfermeira, cuidou de duas senhorinhas idosas, e essas senhorinhas rezavam um terço a muitos, e ela ouvia tantas Ave-Marias, e já tinha Nossa Senhora ali como uma brasa sobre cinzas, e falou, minha mãe, e voltou a rezar o terço, e antes de morrer estava com a alma católica. Era uma ovelha magrecelinha que foi para a moita da heresia, e o diabo mastigou, mas não engoliu. Outros tantos se perdem, eu falo católicos, hein? Tantas seduções neste mundo, tantas mazelas que o diabo investe muito contra nós. Quantas vezes nos mordeu? 1000 vezes. Mas nos estraçalhou? Não. E não fará jamais. Porque nós somos de Nossa Senhora, de nosso Senhor. Então, queridas almas, se estando longe, temos tantos auxílios por ser dela, nós sabemos o que estar sob baixo, sentado na moita verdejante que está ali junto dos seus pés. Então, a devoção à Nossa Senhora é a devoção depois da Santa Missa mais importante. É essencial a um católico ser devoto de Nossa Senhora. E não falo de advocações, eu falo da sua pessoa. E ao ter presente Maria Santíssima, nós temos a segurança de arder no fervor. Nossa Senhora nos dá os pastos do fervor, os mais ricos para a nossa alma. E se nós definhamos, é porque estamos ou comendo pouco dos manjares postos, ou estamos nos afastando. Mas o fato de ser dela, nós temos que confiar, por sermos coisa e propriedade dela, que jamais vamos nos perder enquanto nos comportarmos como coisa e propriedade dela. Então, celebrando essa missa votiva, dentro de alguns dias o padre volta, alguns 1000 e poucos quilômetros nos separam, mas
a divina pastora Nossa Senhora está mais perto do que o ar que nós respiramos de nós. Nossa Senhora está no céu, mas o seu auxílio abrange todos os que a invocam. E tenho sempre presente, não por uma interjeição a mais, um Ave Maria que todos dizem, mas com uma confiança. Essas duas palavras nos livrarão do inferno, do pecado, da tentação. No momento do perrengue, Nossa Senhora é o socorro. Por quê? Porque é nossa mãe. E para realçar mais ainda, nós somos ovelhas de Cristo. E Ele que ao pé da cruz, como diz a oração de hoje, lá Ele nos deu para ser ovelhas dela. Então somos dela, somos dele, e é baixo esses títulos de possessão que nós temos a certeza, de propriedade, que temos a certeza que uma ovelha só se perde porque ela quer, não é porque falta auxílio. E a questão do tempo. Perdido, grita Ave Maria e estará depois aos pés na enfermagem que Nossa Senhora tem para cuidar das suas ovelhas. Então, queridas almas, as missas são escassas, a distância muita, mas a devoção Nossa Senhora que está no nosso terço, está nas jaculatórias que podemos fazer, celebrar suas festas, ter suas imagens, venerar, acender-lhe algumas velas alguma vez, sempre será este socorro e real, hein? Porque Nossa Senhora não está longe de nós, eu repito. Então, às vezes, temos o desânimo também para complicar a prática da virtude, a escassez das Santas Missas e Sacramentos, mas nunca a escassez do auxílio maternal da Divina Pastora das nossas almas. Então, como boas ovelhas, confiem cada vez mais. E não é um romantismo, não, é uma realidade. Nossa Senhora nos cuida de nós com todo o zelo. Então, baixo um auspício tão onipotente de graça, nós temos muito a crescer. E não importa, aí, às vezes que pegamos sarna, indo para o lado do lobo, viemos com pulgas e várias infecções. Nas mãos de Maria Santíssima, todas as ovelhas saem gordas e robustas. Se estão mancas, Nossa Senhora cura. Se estão lesadas, Nossa Senhora cura. Se estão perdidas, Nossa Senhora encontra, mas não deixe que o seu nome saia do nosso pescoço, da nossa pele, porque somos dela e temos a sua marca. E qual a marca de Nossa Senhora para conosco? É o nosso querido batismo. Se nós vivemos ele, com o nosso escapulário, com o nosso terço, aonde nós estivermos, seremos sempre dela e ela vai nos socorrer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.